Olá, boa noite, pessoal. Essa conversa tem um tema mais ou menos genérico. Eu vou colocar aqui bate-papo sobre residência, ok? Pelo seguinte, a gente sabe e outras tretas da AIMA. Falei tretas porque a gente só pode falar assim, né? Em Roma, faça como os romanos. Isso só pode ser uma treta mesmo. A Juliette esteve hoje lá na AIMA de Lisboa para fazer uma manifestação. Foram cerca de 200 pessoas reclamando, dentre outras coisas, a questão da renovação dos títulos de residência. Boa noite, Sheila. Renovação dos títulos de residência, demora no atraso dos agendamentos, entre outros temas. O que a gente está percebendo? Estamos diante de um caos, a vivência é de caos. Tiago está perguntando se tem alguma coisa que eu saiba sobre a CPLP. Eu sei da CPLP o que todo mundo sabe e o que a análise histórica permite saber. Não me parece que a CPLP vá, de fato, receber um protocolo de renovação tradicional. Não me parece isso. Pelas razões que eu já disse, vou insistir, que são o fato de que a Comissão Europeia não aprova esse título. Se a gente for considerar que cerca de 2 anos leva, em média, para analisar uma manifestação de interesse e chamar a pessoa para tirar a biometria e tirar foto, o que dirá agora de a gente ter cerca de 500 mil? Pessoas em atraso de renovação, pessoas que aderiram à CPLP, então a gente tem um contingente muito grande de pessoas sem a residência regular hoje. Tô gostando de um movimento, eu já venho reclamando disso aqui há muito tempo. Se você acompanha os meus vídeos, você sabe que essa é a minha postura. E eu percebi que os advogados agora estão mais falantes, mais ligados, né? E nisso que eles estão mais ligados, não importa o quanto eu tenha dito que era possível trocar a CPLP, muitos diziam que não era possível trocar, né? Lembrem-se disso. Agora todos estão dizendo que é possível trocar. Acho ótimo. E não é vergonha nenhuma a gente admitir uma posição equivocada e rever e aceitar a posição correta. O problema é todo o histórico, né, de problemas. O problema é o histórico de problemas causados por essa informação equivocada dos advogados que falavam que não era possível. Então gera desinformação, conflito, temor nas pessoas, e isso é uma coisa ruim. Mas, como todo o processo, né, ele precisa de um tempo de maturação, eu acho que esse tempo chegou. E também estou gostando muito desses movimentos agora de realmente existir do Estado o cumprimento dos prazos. Eu recebi muitas perguntas hoje. Doutora, é possível de fato eu pedir a análise da minha manifestação de interesse porque já passou do prazo e a administração pública tem um prazo de 90 dias para analisar? É possível. Se faz isso através de um procedimento administrativo, no tribunal administrativo. E as regras estão no CPA e no CTPA, ok? CPTA, Código de Procedimento do Tribunal Administrativo. Então, todas essas questões achei muito boas, porque é como se a gente estivesse num momento de efervescência jurídica e antes a gente estava num momento de passividade. Com relação a o que eu aconselho para vocês, sejam ativos juridicamente falando. Dei um exemplo no meu grupo que tem lá da CPLP, que foi o seguinte: uma senhora americana processou o Estado português porque ela caiu e tropeçou na ponte que liga Gaia a Porto. Essa senhora ganhou 25 mil euros. E a ação visava a responsabilidade civil do Estado pela omissão, pela negligência em deixar a pista desnivelada a ponto dela tropeçar, quebrar o nariz, enfim, sofrer uma lesão grave e ganhou 25 mil euros. A pergunta é: por que ela tem direito e por que os portugueses, de modo geral, não fazem a mesma coisa? Os brasileiros, imigrantes, toda vez que o Estado falha, falta de costume. Quem já viveu nos Estados Unidos, quem conhece a cultura americana, sabe que o americano processa por tudo e qualquer coisa. Achamos isso exagerado. Não, na verdade, é uma população que sabe exercer o seu dever cívico. E, uma vez que eles cumprem
as suas obrigações, eles querem uma resposta do Estado. São lesionados, o que eles buscam? O reparo da lesão. Estão errados? Não, estão certíssimos. Certíssimos. Nós fazemos isso, olha, eu achava que no Brasil se fazia pouco, e eu vejo que em Portugal não se faz quase nada. São poucas as pessoas que judicializam ações. E o direito está aí para todo mundo. Inclusive, se você sofreu prejuízos sérios em razão da demora no expediente da administração pública em resolver os seus problemas enquanto imigrante, processe. Entre com processo administrativo no tribunal administrativo. Só tem a ganhar. E dependendo da ação, inclusive ela é gratuita do ponto de vista de custas. Seja ousado. Tem gente que pergunta assim, doutora, mas eu não posso ser expulso do país? Desculpa, você vai ser expulso do país por exercer um direito constitucional? Não tenha medo. Não trabalhe com essa... Olha, ninguém vai ser expulso do país por pedir o cumprimento da lei. E é isso que a gente faz através de um processo administrativo que corre no tribunal administrativo. Pensem nisso. Em relação aos atrasos, em relação à falta de agendamento, em relação às residências que não são concedidas por motivos tolos. Eu vou dar um exemplo que é muito comum, ok? Uma pessoa que não entrou no território português através da fronteira diretamente. Ela fez um voo de conexão. Se ela não faz o boletim de alojamento, ou seja, não faz uma comunicação através de um hotel e não faz a comunicação de chegada ao CEF, eles entendem que a entrada no país é irregular. Isso, por si só, é um motivo de negativa de residência. Só que essas questões podem ser contornadas. E, através de um processo administrativo, no tribunal administrativo, você consegue provar a sua entrada irregular no território por vários meios. Eu não vou aqui citar todos os exemplos. Mas tem um outro detalhe muito importante. Se a gente fala de artigo 88 e 89... a contribuição comprovada por 12 meses seguidos à Segurança Social é uma presunção de entrada válida no território. Pensem nisso. Só um instante. Senhores, vocês podem, por favor, fechar a porta porque eu estou trabalhando em consulta aqui. Consulta não, né? Perdão. Eu estou fazendo vídeo e eu estou ouvindo a conversa toda. Muito obrigada, meus queridos. Voltando. A Francine tá dizendo, doutora, tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. Só que mais estranho vai ficar se a gente não tomar uma posição. A manifestação que houve hoje no Porto, em Lisboa, teve 200 membros, ok? Cerca de. E eu digo para vocês, isso é muito pouco. Em termos de número, a imigração tem quase 1 milhão de pessoas. Se a gente considerar que cerca de 500 mil estão à espera de uma renovação, era para essa manifestação ter muito mais gente do que tem agora. Mas por que as coisas são assim? Porque somos inertes, ficamos calados, somos passivos. E para a passividade, qual é o nosso ganho, a nossa resposta? Que os direitos não sejam alcançados. Então, antes de você reclamar que as coisas estão atrasadas, faça um exame de consciência se você faz aquilo que você... tem até um bicho aqui. Se você faz aquilo que precisa ser feito em relação quando é convocado, olha, vamos lá, vamos nos manifestar, faça parte dessa corrente, mostre ao governo que você não é um banana, que você sabe quais são os seus direitos. Esse posicionamento é muito importante. Em todos os pontos que alguém fala convocar você para uma manifestação. Eu não tenho tempo para isso. Beleza, você não tem tempo para isso, então talvez você tenha tempo para esperar o seu título de residência chegar por cerca de 1 ano na sua casa, quando você já pagou a taxa e corre o risco de ficar desempregado pela falta de um título de residência válido. Pense nisso, ok? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.